tá querendo chamar atenção. Não, isso é falta de Deus. Ah, sabe o que resolve o problema dele? Ocupar a mente com coisas importantes. Você certamente já ouviu algumas dessas frases direcionadas às pessoas que se mataram ou que estão tentando se matar. Nesse vídeo eu vou te alertar que essas frases denunciam uma imensa falta de empatia e a minha recomendação para você é nunca mais proferir qualquer uma delas. E nesse vídeo eu vou te explicar o motivo disso. Eu sou Michele Ribeiro, jornalista e psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação. Já vou te pedir para deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar e se inscrever nesse canal, para você poder acompanhar os próximos vídeos que estão por vir. Cada uma dessas frases compõe os mitos sobre o suicídio. O suicídio, diz respeito, é uma consequência de uma imensa dor que a pessoa que pensa nisso ou que comete o suicídio, é uma imensa dor que ela sente e que ela não consegue enxergar uma saída. E a única saída que ela encontra, que na verdade não é uma saída tão pouco inteligente, é a morte. Tamanha a dor que ela sente. É só você imaginar uma criança que caiu no chão, ralou o joelho, se espatifou toda, você consegue perceber a dor dessa criança. Mas a dor emocional, a dor de uma pessoa que está dentro dela, que ninguém consegue ver, é mais difícil. Por isso é tão difícil ter uma empatia por essas pessoas. Então a minha ideia com esse vídeo é te orientar a perceber que esse é um problema seríssimo e que merece a nossa atenção e que merece a nossa compreensão e o nosso respeito. E também, principalmente, porque o suicídio, 99% dos casos de suicídio poderiam ser evitados. O suicídio tem múltiplas causas que estão relacionadas diretamente ou indiretamente a alguns transtornos psiquiátricos, que na maioria das vezes não são diagnosticados justamente porque a psicologia ainda é um tabu para muita gente, que pensa que psicólogo é para louco. Falar de prevenção do suicídio é também falar sobre os tabus que envolvem a psicologia e a psiquiatria. E a saúde mental de uma maneira geral. As pessoas esquecem que a saúde mental compõe o ser humano. O ser humano é composto pelo que a OMS, Organização Mundial de Saúde, considera como saúde, né? A definição de saúde é bem-estar bio, psico, social e espiritual. Ou seja, o ser humano, para ter uma boa saúde de acordo com a OMS, é ele estar bem fisicamente, que é o biológico, psicologicamente, mental, cérebro, socialmente, porque a vida social também é importante, o ser humano interagindo com o outro se conhece, né? Ele precisa, o ser humano é um ser social, então a gente precisa disso. Então vamos pensar no contexto da pandemia aí. As pessoas que têm uma tendência a cometerem suicídio tendem a se isolar. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre os sintomas que a gente pode identificar nas pessoas para poder ajudar, auxiliar essas pessoas. Então essas pessoas tendem a se isolar. Imagine na pandemia, elas ficam cada vez mais ainda limitadas ao contato social, isso agrava muito uma série de coisas, né? Então, assim, biopsicossocial e espiritual.
Vamos analisar o psicológico. O psicológico está diretamente relacionado ao físico. Diversas doenças psicossomáticas que existem, que já são estudadas pela medicina. O estresse excessivo pode levar a uma exaustão, pode levar a uma síndrome de burnout para quem trabalha demais, que pode levar a uma depressão, né? Então, assim, e tudo isso está ligado com a cabeça. O que a gente pensa, a gente é o que a gente pensa. Então, se você só pensa negativo, se você só se coloca para baixo, se você começa a cada vez mais não encontrar motivação, porque os seus pensamentos estão te levando cada vez mais para baixo, a tendência é você ir para o lado, para o caminho mais triste, né? Mais angustiado, da depressão, por exemplo. Então, é importante a gente abordar essa temática e é importante a gente acabar com esse tabu que é a saúde mental, que a saúde mental é só para loucos. Não. E assim, o que é normal? O que são os loucos, né? Loucos somos todos nós. Todos nós temos uma pitadinha de loucura. Então é importante a gente refletir sobre isso e valorizar a saúde mental, porque ela tá ligada diretamente com a física. Se você não cuida do seu estresse, aquela pequena irritaçãozinha que você começa a ter no dia a dia, se você não dá atenção para isso, a tendência é ele ir aumentando. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo, no canal do YouTube, que eu falo sobre as fases do estresse, né? Então, se você não cuida, ele vira uma doença sintomática no corpo. Então, veja, a saúde mental é importantíssima. Se você não cuida da ansiedade, que é puramente psicológico, se você não cuida dela, que também tem relação com algumas doenças físicas também, inclusive, se você não cuida dela, a tendência é você também tender a depressão, porque você libera uma carga de adrenalina no seu corpo, que também está ligado com o estresse. Olha só o ciclo vicioso. De novo, saúde mental é importante. E dentro dessa ideia de loucura, psicólogo é para louco, psiquiatra é para louco, a gente já está combatendo há muito tempo, nós psicólogos, né, com a luta antimanicomial. A gente quer o fim dos manicômios, né? Então a gente já está combatendo isso há muito tempo. E o manicômio foi só para gerar uma pitadinha de reflexão aí em você. O manicômio foi algo instituído politicamente, porque vamos controlar a loucura, né? Loucura. Vamos controlar o que a gente não consegue controlar. Como? Vamos tacar remédio, como muitos dizem vulgarmente, mata leão. Ah, tá tudo sob controle. Politicamente é uma forma de controlar. Então, a melhor forma que as pessoas encontram politicamente, né, hierarquicamente, olhando lá para cima, assim, né, governo e tal, a melhor forma que as pessoas com poder, né, um poder maior, buscam de controlar é colocando uma ordem, né, vamos punir, vai, sossega aí, fica quieto, não fala nada. É fácil controlar assim, né? O difícil é você ir lá, levar a pessoa, entender, dar uma medicação, mas fazer um tratamento psicológico, fazer a pessoa ter autonomia. Não sei, mas assim, vou lançar uma provocação no ar. Talvez o poder público não invista o que ele deveria investir na saúde pública, porque psicólogo não é só para loucos, o psicólogo te ajuda a desenvolver uma autonomia. A autonomia implica em você não depender mais de nada, não depender de terceiros, né? Se você não depende de terceiros, não depende de ninguém, você também desenvolve um pensamento crítico. Se você desenvolve um pensamento crítico, você vai começar a enxergar problemas que estão camuflados, né? Você vai começar a questionar o governo, vai começar a questionar um monte de coisa aí que tá no status quo. Então é interessante a gente pensar por esse lado político da coisa também. Então, só para lançar assim no meio desse vídeo que vai ficar gigante, uma pitada de reflexão aí para você. Quando a gente fala de prevenção do suicídio, a gente também precisa falar de tudo que está em volta do suicídio. Eu já falei que o suicídio não tem uma única causa, ele tem várias causas. Não tem uma única razão da pessoa cometer suicídio. Tem uma complexidade de causas. Então é importante a gente saber disso, porque quando a gente vai ver um monte de gente falando da depressão, a depressão pode levar ao suicídio. E é interessante que não é só a depressão que pode levar
ao suicídio. Depressão, falando de transtorno de depressão diagnosticado, porque as pessoas podem desenvolver quadros depressivos que também podem levar ao suicídio, que não necessariamente é a depressão em si. E quadros depressivos, eles podem ser consequência de agravos de outras psicopatologias. Entende? Compreende isso? Como, por exemplo, alguns transtornos, como o próprio borderline. A gente já abordou aqui sobre o borderline. Então, assim, quadros depressivos podem ser desencadeados também por comorbidades, ou seja, doenças que acontecem em paralelo, como o próprio câncer. Né? Então, se eu tenho câncer, descubro que eu tenho câncer, é uma notícia bombástica que vai mudar muito a minha vida. Então, o câncer associado com uma outra psicopatologia ou com uma série de outros contextos sociais e históricos daquela consciência, daquela pessoa, daquele indivíduo, pode colaborar com a tendência ao suicídio. Então, é importante a gente saber disso, a gente falar sobre isso. Tem uma série de coisas que podem juntas serem um combo perfeito para levar a pessoa para esse fim. Outra questão, o Alzheimer, a gente fala pouco disso, mas o Alzheimer também pode ser um processo. Dores crônicas também é um processo que pode levar. Eu falo pode porque não é regra. É importante a gente saber disso também, não é regra. Então, por isso que é muito complexo quando a gente fala de ser humano. A gente não sabe o que está na cabeça do ser humano. Por isso que o ideal seria todo mundo fazer terapia para se conhecer, para conseguir lidar com seus desconfortos. Né? A terapia ajuda e muito no seu processo de autoconhecimento, no controle emocional, porque o descontrole emocional te descompensa fisicamente, te leva a ter uma série de doenças. Né? Então, quanto mais você controla o seu emocional, mais você amplia a sua capacidade de resolução de problemas. Pensa, você tem um discernimento maior para lidar com tudo no seu dia a dia. Porque quando você age com a emoção, com a ansiedade, com a raiva, você só faz besteira. Então, de novo, a importância desse autoconhecimento. Quando a pessoa tem todo esse processo e ainda não busca ajuda, a tendência de quem está no estado depressivo, seja com transtorno ou com quadro depressivo, é a pessoa se isolar. A pessoa perde o interesse em coisas do dia a dia da vida dela. Né, que ela tinha muito interesse, que ela adorava fazer, ela perde a motivação para fazer coisas simples, ela perde a visão de futuro. Então, assim, o contrário da depressão não é tristeza profunda, como vulgarmente as pessoas banalizam essa doença. O contrário da depressão é a perda da vitalidade. Aliás, o contrário da depressão é a vitalidade, porque a perda da vitalidade é a depressão. Então, gente, vitalidade é o quê? Aquela vontade de fazer as coisas, aquele pulso firme para fazer as coisas, né? Aquela gana para vontade de viver, literalmente, né? A pessoa vai perdendo a vontade de viver. Então, por isso que é importante a gente observar esses comportamentos. Isso pode, porque como o suicídio pode ser prevenido, principalmente se a gente tiver conhecimento disso. Se eu vejo uma pessoa que era de um jeito, é um amigo, é uma pessoa íntima, um colega de trabalho. Os líderes, gente, eu faço muitas capacitações de lideranças. Tem muitos líderes que têm dificuldade de comunicação. Isso é extremamente importante, você se comunicar. E aí, claro, os liderados são reflexo dos líderes. Então, se os líderes não se comunicam, os liderados também não vão se sentir pressionados, vão se sentir uma série de coisas. E as principais causas de estresse estão relacionadas ao ambiente de trabalho. Então vamos pensar, gente, vamos pensar um pouquinho, vamos desenvolver mais a empatia e olhar para o outro, olhar para o seu liderado e perceber, nossa, ele não tá legal. Eu vou fingir que eu vou ter um feedback com ele, vou chamar ele num canto, vou conversar. Vou falar com ele, vou perguntar o que está acontecendo. Esse interesse genuíno pela vida dos outros é um exercício de empatia e pode ser um fator importantíssimo e decisivo para prevenir um suicídio, para você não ser surpreendido com isso.
Outra coisa muito importante da gente considerar é que as pessoas que estão em estados depressivos, seja quadro ou algum transtorno, elas camuflam, elas tendem a camuflar, porque não querem mexer nisso, né? Justamente pelo preconceito que existe. Por isso que a gente precisa definitivamente acabar com esses preconceitos, né? Então, assim, as pessoas depressivas, elas tendem a camuflar que estão mal, né? Não querem, ou porque não querem preocupar o outro, não querem preocupar outra pessoa. E uma coisa interessante da gente pensar, né, via de regra, de uma maneira mais generalista, as pessoas depressivas ou que tendem a um processo depressivo, seja transtorno ou quadros, elas tendem a ter pensamentos disfuncionais que colocam essas pessoas para baixo. Elas tendem a pensar muito negativo, né? Pensar que elas são incapazes, que nada dá certo na vida delas. Bom, em linhas gerais, elas tendem a pensar extremamente negativo, elas não têm uma visão positiva, não conseguem considerar a possibilidade de algo dar certo. Compreende? Então eu já gravei um vídeo especificamente falando da depressão. Um outro detalhe que eu acho que é importante a gente frisar aqui é que as pessoas depressivas, elas tendem a se anular. Exatamente. Porque daí, vamos pensar, né? Para ela chegar num estado depressivo, teve um conjunto de situações que aconteceram ao longo do tempo, que ela foi acumulando, reprimindo sentimentos e emoções, por isso a importância da assertividade, já falei muito aqui. Então, assim, ela reprime, deixa de ser feliz para trazer felicidade para o outro. Aquela pessoa, aquela mãe de família, aquele pai de família, eu vou deixar de lado porque isso não é importante, eu vou fazer tudo pelos meus filhos são minha vida. Esse é um detalhe importantíssimo. Minha vida é o trabalho, né? A vida é muito curta pra gente não ser feliz. A gente tá aqui pra ser feliz, não pra se anular e ficar preocupado com o que o outro vai pensar e ficar preocupado com as outras coisas. Não, a gente tá aqui porque a gente tá aqui, a gente precisa viver também. Isso é importantíssimo para essas pessoas. Então essas pessoas não têm essa visão, tá? Então, e se você já tem um pouco a tendência de ser assim, se anular pelo outro, presta atenção nisso. Muda esse comportamento. Olha mais para você, se valoriza. Porque quanto mais a gente fala sobre isso, não sei se você percebe, mas quanto mais a gente fala sobre isso, mais consciência as pessoas vão tendo da necessidade da gente valorizar a vida nesse sentido. A desvalorização da vida, né, quando fala de valorização, né, tem a ver com falta de motivação, tem a ver com falta de gana, isso tem a ver com uma doença psicopatológica. Então é importante a gente falar disso, porque quanto mais a gente fala, mais a gente muda esse comportamento do preconceito que se tem com a saúde mental, né? A depressão não é para loucos, as pessoas vão pensar o que é de mim, se eu for procurar um psicólogo, dane-se as pessoas. O que importa é você. Isso é importantíssimo da gente saber. Sabendo de tudo isso, a gente pode entender que qualquer situação pode desencadear quadros depressivos para pessoas que têm uma predisposição. Pessoas que são extremamente ansiosas, impulsivas e já estão com um nível de estresse alto, que tendem a reprimir as emoções, e aí de repente acontece a morte de um ente querido, tá tudo nesse caminho, ela ainda pensa só negativo, tudo é fator para agravar o processo dela. Então, esse contexto leva a pessoa a esse fim, né? Então, pode levar. É isso que a gente precisa entender. Então, imagina, a pessoa já tem todo esse processo aí junto e misturado, de repente acontece um término de relacionamento. Isso pode acontecer, né? Se a pessoa é mais impulsiva, gera um quadro depressivo muito forte ali que ela não consegue lidar, tem uma baixa tendência, tem uma baixa tolerância à frustração, pronto, nível de resiliência baixo, ela vai e faz alguma besteira nesse sentido. Então, assim, é um momento, é um segundo, né? Mas a pessoa tem uma série de fatores em torno dela
que faz com que ela tome essa decisão. Por que desreprimir é importante? Por que colocar para fora o que eu sinto, que eu penso é importante? Por que a assertividade que eu tanto falo é importante? Por tudo isso. Tudo que você guarda dentro de você vai transbordar em algum momento. Imagina um copo cheio de água, esse copo aqui que tá na minha mão, cheio de água, ele vai transbordar. Vai cair água para tudo quanto é lado. É isso que acontece com a gente. Só que ao invés da gente transbordar, a gente tem urticária, tem um monte de coisa na pele, tem hipertensão, tem doenças autoimunes aos montes, tem depressão, entende? Então é importantíssimo a gente cuidar da saúde mental. É importantíssimo a gente colocar para fora que dói, entende? O que dói precisa ser colocado para fora. Eu preciso conversar com um profissional. Se eu tenho um amigo, legal, é ótimo, amigo ajuda muito a colocar para fora. Às vezes um amigo não é suficiente, vários amigos. Ok, às vezes quando vários amigos não são suficientes, o sofrimento tá muito grande, gente, um profissional da escuta. O psicólogo não é conversa, não é bate-papo. O psicólogo, ele tá treinado para ouvir o que você tá dizendo. Ele não vai te aconselhar. O psicólogo não tem essa função. A função do psicólogo é te mostrar a forma como você está se relacionando com você, com seus pensamentos. O papel do psicólogo é te fazer refletir em cima daquilo que você traz para ele. É te orientar a partir de perguntas. E essas perguntas vão te gerar reflexões. Em alguns momentos, o psicólogo faz intervenções a partir daquilo que você falou. Ele nunca vai interferir no seu processo. Então, essa escuta é importante. Ao mesmo tempo que é importantíssimo para você falar. Quando a gente fala o que a gente sente, quando a gente fala das nossas confusões, quando a gente fala dos nossos problemas, conforme vamos falando, vamos também organizando as nossas ideias. Então, por isso que a psicoterapia é importante. Então, gente, tudo isso que eu falei, todo esse contexto que a pessoa está envolvida, de repressão, né, as experiências de vida, o histórico familiar da pessoa, se a pessoa viveu numa família repressora, extremamente repressora, tudo isso colabora para ela desenvolver uma personalidade, um conjunto de pensamentos que podem ser modificados com terapia, inclusive, faz com que ela desenvolva tudo isso e gere uma tendência a cometer suicídio. Então, é importantíssimo a gente cuidar de todos esses contextos. Tudo isso são fatores de risco, que a gente chama de fatores de risco para o suicídio. Outro fator de risco importantíssimo que a gente considera pro suicídio é ocorrer um suicídio com alguém que a gente tem um vínculo muito forte. Se, por exemplo, eu tenho um amigo que era um amiguíssimo, que eu tinha um afeto muito grande por ele, de ir na casa todo dia, tal, comete um suicídio, eu sou fator de risco, eu posso também tender a esse mesmo fim. Por isso que existe o que a gente chama dentro dos fatos relacionados ao suicídio de pós-venção. A gente tem esse processo de prevenção que a gente precisa falar muito, orientar e etc. Mas também existe a pós-venção, que a gente vai tratar do luto, ou seja, do processo de perda das pessoas que ficaram. Porque existe isso também. As pessoas que ficam, que têm vínculo com essas pessoas que cometeram suicídio, elas também podem cometer também, né? Então é importantíssimo a gente pensar em tudo isso, todo esse contexto de luto, como que a gente vai lidar com essas pessoas que ficaram. Agora vou provocar você de novo. Imagina uma cidade pequena, de, 5 mil habitantes, super pequena, uma cidade minúscula, em que todo mundo conhece todo mundo. Pensa, acontece um suicídio. Daqui a pouco você vê, aconteceu outro. Em Foz do Iguaçu, que é a cidade onde eu moro atualmente, em 2019, ano passado, estamos em 2020, enquanto eu gravo esse vídeo, aconteceram pelo menos 4 em menos de um mês. Pensa, gente. E a cidade nem é tão pequena, mas um conhecia o outro, tinha uma conexão ali. Isso é fator de risco. Então, assim, pensa se isso não é questão de saúde pública.
E aí a gente levanta mais um questionamento. Por que que a maioria das campanhas de prevenção ao suicídio são mobilizadas apenas pela sociedade civil e não pelos órgãos públicos? Agora a gente entra em outro mito sobre o suicídio. Falar sobre suicídio estimula as outras pessoas a se matarem. Mentira, gente! Falar de suicídio de maneira responsável orienta e conscientiza as pessoas. Eu sou jornalista, estudei jornalismo, né? Fiquei na faculdade por 4 anos. A orientação que eu recebi na faculdade foi da gente não noticiar as mortes por suicídio. Justamente por esse mito, que vai estimular as pessoas a se matarem. Assim, se eu falar na matéria que eu escrever ou que eu mostrar na TV de forma sensacionalista, o cara se matou por suicídio, né? Ele fez, e vou falar o que ele fez. Eu não posso falar o que a pessoa fez. Isso vai estimular quem tem uma predisposição. Foi fácil, eu vou fazer a mesma coisa. Entendeu? O que é noticiar de maneira responsável? Noticiar de maneira responsável é você ir lá. A pessoa morreu por suicídio. Ela tinha depressão. O que é a depressão? A depressão é isso, isso, isso. Os sintomas da depressão são esse, esse e esse. Você pode buscar ajuda assim, assim, assado. Isso é uma informação. Isso é você prevenir o suicídio. Isso é você dar uma notícia eficiente que vai promover uma transformação na sociedade. Que essa é a função, o papel do jornalista. Promover mudanças, transformação, não é? Se você quer promover mudanças positivas, se você é jornalista, então beleza. Então vai lá e faz isso que eu tô te falando. Que isso funciona. A gente precisa falar disso. Essa ideia aí difundida para os jornalistas que não pode divulgar e bababá, essas coisas todas, foi difundida justamente por conta daquele livro do Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que gerou o efeito Werther. Porque o livro, ele basicamente conta a história de um suicídio e tudo mais, e tal. Mas enfim, gente, falar desses detalhes estimula sim, estimula quem tem tendência, né? Agora, se a gente noticiar de uma maneira que é informacional, né, que eu gero conhecimento na pessoa, que eu faço a pessoa, nossa, eu preciso buscar ajuda, que eu não tô bem, enfim, se eu gero isso, pronto, eu estou prevenindo, não estou estimulando. No mais, gente, para finalizar esse vídeo, eu penso que seria muito interessante todo mundo desenvolver empatia. Porque penso o seguinte, quando a gente desenvolve empatia, a gente melhora a nossa relação com o outro. A gente critica menos o comportamento do outro e busca compreender o que está acontecendo, o que está se passando na cabeça do outro. Quando a gente desenvolve uma empatia, a gente consegue perceber melhor que alguém que a gente conhece não está bem. E a gente vai lá e se aproxima, a gente vai lá e conversa e escuta sem julgar. Então isso é importantíssimo, gente. Vamos acabar com esses mitos, vamos acabar com essa falta de empatia, vamos acabar com tudo isso que só tem matado as pessoas, literalmente. A gente precisa ouvir mais, falar menos. A gente precisa criticar menos e acolher mais. E se você conhece uma pessoa que está nessa situação, ofereça um ombro amigo, né? Seja empático, converse com essa pessoa, deixe ela falar tudo, deixe ela colocar tudo para fora. Escute sem julgar, sem emitir nenhum desses pensamentos e muito menos incentivar. Então se mata. Não faça isso. Inclusive, nunca, jamais fale que para se matar tem que ter muita coragem, né? Ou que é um covarde. Não faça isso. Não faça nada, não emita nenhum julgamento.
Ofereça ajuda no sentido de escutar e encaminhe, porque você não vai poder, se você não for um profissional da área da saúde mental, você não vai poder ajudar totalmente essa pessoa. Você vai ter que deixar muito claro para ela que você tá ali, porque você escutar a pessoa falar é importantíssimo. É importantíssimo para prevenir ali no ato, se ela tiver numa crise ali, né? E o mais importante, pegar na mão dela se for preciso e levar até um psicólogo ou psiquiatra. Ou num pronto atendimento, de uma urgência. Mas você precisa oferecer esse suporte. É preciso fazer isso. Só mais uma reflexão antes de acabar. É um desperdício a gente só falar sobre suicídio, fazer uma imensa campanha de prevenção no mês de setembro. A gente precisava de iniciativas maiores, mensais, falando sobre esse tema. O suicídio mata muito mais que a AIDS. Já pensou? E se você chegou até esse vídeo porque está se pensando em se matar, busque ajuda. Existem muitas alternativas para você nesse momento. Essa não é uma alternativa. Isso não vai resolver seu problema. E existem muitos profissionais e voluntários dispostos a te ajudar nisso que você está passando. Você não quer tirar a sua vida. Você quer acabar com sua dor. E você, por algum motivo que você desconhece no momento, não está encontrando saídas para isso. E nesse ponto, eu, enquanto psicóloga, posso te ajudar. Só que não sou só eu. Existem muitos profissionais espalhados aí pelo Brasilzão que podem te ajudar. Então busque ajuda. Busque a ajuda correta. A gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um grupo de voluntários que estão 24 horas por dia disponíveis para te ajudar. Você pode ligar a qualquer momento, o número é 188. Você pode ligar a qualquer momento, de qualquer telefone, em qualquer horário, né? De qualquer lugar do Brasil. Então, você tem alternativas disponíveis. Você pode sim, você consegue, você é capaz. Você só não está conseguindo enxergar. Você precisa de ajuda. Busque. Se por um acaso você quiser minha ajuda, eu faço atendimentos clínicos pela abordagem cognitiva comportamental online e presencial e também realizo palestras, capacitações e treinamentos na área de relacionamentos e comunicação e também sobre suicídio. Se você gostou e ainda não deixou o seu like, pode deixando aí para ajudar o nosso canal a crescer. Compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo foi muito importante, é muito importante. Quanto mais a gente compartilha, mais chances a gente tem de ajudar muita gente. E se inscreva no canal para você poder acompanhar os próximos. Ativa o sininho lá para você ser notificado sempre que tiver um vídeo novo. Até o próximo vídeo.